pessoal, mais uma vez estamos aqui na TV Copan Online e hoje eu quero falar a respeito de algo que tem sido comentado muito na televisão, principalmente em programação assim de notícia policial, e a gente ouve muito falar sobre psicopata e mais do que nunca, né, nessas últimas décadas para cá, a gente tem notado que o índice de bandidagem tem aumentado muito, de criminalidade também tem aumentado muito. Volte e meia a gente vê jornalista falando sobre um serial killer, pessoa que mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 em série, e fala que é um psicopata. Nós precisamos entender o que é um psicopata e o que é também uma pessoa bipolar, o que é também uma pessoa também maluca. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre a pessoa que é um psicopata. O psicopata, na verdade, ele é uma pessoa que, no entanto, ele tem uma certa característica, né? E dá para descobrir muito bem quem é um psicopata, né? Ele tem um desvio de caráter, ou seja, ausência de sentimento, frieza, insensibilidade aos sentimentos alheios, manipulação, narcisismo, egocentrismo e falta de remorso e de culpa para atos cruéis e é uma pessoa que é inflexível com o castigo e punições. Ou seja, deixa eu tentar falar um pouquinho sobre como você vai descobrir uma pessoa que é psicopata. O psicopata, ele é uma pessoa que tem um sentimento frio, é uma pessoa fria, é uma pessoa assim que você nunca espera que aquela pessoa é capaz de fazer tal coisa. Por quê? Porque atrás, não fala de um caráter, não fala de uma ausência, de um desvio de um caráter que pode ter sido, não fala, adquirido na sua infância, né? E ele pode, não fala, ter esse diagnóstico na sua personalidade e teve um distúrbio negativo, né? E isso normalmente acontece mais com o homem. A mulher também é psicopata também. Existe também mulher que é psicopata também, mas na maioria das vezes o homem tem essa, não fala, facilidade de se tornar um psicopata. Um psicopata, ele é uma pessoa que sofre um distúrbio psíquico. E o psicopata é o que afeta a forma da interação social. E muitas vezes o comportamento de forma irregular, antissocial, em sentido mais amplo. A psicopatia é uma doença causada por uma anomalia orgânica no cérebro. Em sentido restrito, é um sinônimo de psicose, doença mental, de origem neurológica ou psicológica. Geralmente, os psicopatas são do sexo masculino, mas também atingem as mulheres em variados níveis, embora com características diferentes e menos específicas que a psicopatia que atinge os homens. A doença do psicopata é denominada como sinônimo do diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial. Alguns indivíduos com psicopatia mais leve, normalmente não tiveram um histórico traumático, porém o transtorno, principalmente nos casos mais graves, tais como sádicos e serial killer, parece estar associado à mistura de 3 principais fatores. Primeiro, disfunções cerebrais, biológica ou traumas neurológicos, predisposição genética e traumas na infância, como abuso emocional ou abuso sexual, físico e negligência e violência e conflito e separação dos pais. Normalmente, o psicopata também, ele tem esse problema na vida dele. Se você for pegar uma pessoa que tem esse caráter de ser um psicopata, você vai descobrir isso na vida dele. É uma pessoa que ele é um pouco egocêntrico, ele quer ser o centro das atenções,
ele sabe manipular bem as pessoas, ele demonstra uma coisa e por detrás ele consegue conviver a situação, ao contrário do que ele está pensando, e não demonstra que ele é ao contrário daquilo. Ele é uma pessoa que ele pode estar sendo contra aquilo que você está falando e demonstrar, no entanto, que está a favor, mas na sua mente, no entanto, está completamente ao contrário. Então o psicopata, ele usa também de artimanha. Por exemplo, tem o homem psicopata que ele gosta de manipular o amor da mulher, e ele sabe como ele atingir isso. Ele pega o ponto fraco da mulher, entendeu? E vice-versa, a mulher também, entendeu? Então a gente vê e fala muito de serial killer, né? Por aí, né? que é um psicopata tal, mas tem muita coisa dentro da área da psicanálise para poder analisar o que é realmente um psicopata, o que é uma pessoa doente mental, o que é uma pessoa bipolar. Então, nessa primeira bate-papo nosso aqui sobre psicopata, eu quero dizer para vocês o seguinte: é difícil a gente dar o diagnóstico certo do psicopata, porque ele é uma pessoa que ele não demonstra que é uma pessoa doente. Ele não demonstra ser uma pessoa doente. Mas se você parar para analisar a personalidade da pessoa, você vai descobrir e vai começar a entender. Porque as suas atitudes vai começar a mostrar algumas predisposições para essa situação que nós estamos falando. Então a gente vê muito falar sobre isso, tem muitos livros da psicanálise que falam sobre a pessoa que tem um transtorno bipolar, a pessoa que tem essa doença, que é considerado como psicopata. Mas enfim, eu deixo aqui para vocês, nessa primeira conversa nossa, né, um pouco sobre o caráter do psicopata, né? É um camarada frio, de caráter frio, de ausência de sentimento. Ele não tem sentimento. Ele pode fazer uma coisa aqui que ele não sente arrependimento. Analisa para você ver esse camarada que estrupa, que mata e que faz tanta coisa, e quando ele é entrevistado pelo jornalista, entendeu? Ou pelo repórter, ele fala que não tem arrependimento. É um transtorno mental que a pessoa tem, o psicopata. Ele é frio, você pode ver que ele é frio, ele não demonstra o seu sentimento. Você está entendendo? É fácil dar o diagnóstico de um psicopata. Então fica o recadinho para você aí que está me vendo pela TV Copan Online. Você que é pastor, tome muito cuidado, porque dentro da igreja tem muito psicopata dentro da igreja. De repente tem um jovem que é psicopata, acaba namorando uma jovem, e às vezes você nem percebe que ele é um psicopata, e que mais lá na frente você vai descobrir que realmente ele é uma pessoa doente. Então comece a observar mais as atitudes. Se o camarada é muito frio, isso é uma característica que revela o camarada. O camarada, ele não demonstra sentimento, ele é frio em tudo. Você está entendendo? Sem querer ofender a classe, tá? Sem querer ofender a classe, seria assim um político que está levando pancada para tudo que é lado, mas está na dele, está ali, ó. É o verdadeiro psicopata. Não que eu estou falando que todo político é um psicopata, mas estou dando um exemplo para você entender, né? Que é um camarada frio, ele é insensível, entendeu? Ele tanto faz, você está entendendo? Ele é egocêntrico. O que é a pessoa egocêntrica? A pessoa egoísta, a pessoa que só pensa em si, ela não pensa no coletivo, não pensa nos demais, só pensa em si mesmo. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que um dos escritores que eu gosto muito de ler sobre nessa área da psicanálise, entendeu? Eu tenho lido muito sobre isso, e eu gosto do que ele escreveu no ano de 1561, né?
isso já faz muito tempo mesmo. Ele fala sobre o sociopata e também que é quase, né, está ligado uma palavra com a outra, né? E ele descreve que a pessoa que sofre de sociopatia é uma psicopatologia que provoca um comportamento impulsivo, hostil e antissocial, tá certo? Então, eu gosto muito de ler, né, a respeito dessa matéria, porque a gente está vendo que nessa época agora que estamos vivendo, e tem acontecido tantas coisas, mas tantas coisas mesmo em nosso meio, que a gente fica até triste, né, de ver como o homem tem se corrompido e tem deixado, né, essa doença tomar conta não falo da sua mente, entendeu? Então fica aí essa dica para você. Não confunda uma pessoa bipolar, não confunda uma pessoa louca, doida, ou uma pessoa que é psicopata. O psicopata, você já sabe, é uma pessoa que ele é, como fala, muito frio. Ele pode estar tomando pancada daqui e ali, para ele está normal, ele não tem remorso. Ele é uma pessoa antissocial, ele tem um transtorno mental, que ele deve ter sido adquirido isso na sua criancice ainda, né? E normalmente esses casos acontecem quando os pais se separam. Fica mais um recadinho também, os casais que têm filhos e acabam se separando, mais tarde, dependendo da situação, os filhos acabam se tornando um psicopata, pela ausência do carinho do pai, da imagem paterna do pai, você está entendendo? E outras coisas mais, ok? Esse é o recado dessa semana sobre psicopata. É diferente de bipolar, é diferente de pessoas loucas. Está cheio de pessoas psicopatas por aí, e é fácil você se identificar um deles. É conversando e analisando as atitudes deles que você vai descobrir quem que é um psicopata. O cara é frio, calculista, ele consegue mexer com o sentimento das pessoas, mas ele mesmo não se revela o que ele é, tá ok? Até a próxima aí, querendo Deus, aqui na nossa TV Copan online, tratando e dando prosseguimento a essa matéria, ok? Até lá, querendo Deus.